Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Hoje, dia 15 de maio de 2026. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Nós estamos aqui para falar a verdade, doa em quem doer. Este vídeo que eu estou fazendo agora tem como objetivo esclarecer algumas coisas aqui que a gente está escutando. Ontem saiu uma notícia de que o Mário Frias, logo no primeiro momento, disse assim, olha, aqui nós não recebemos o dinheiro do Vorcaro, porque o Flávio Bolsonaro havia dito o seguinte, eu recebi dinheiro dele, mas não pude dizer que era dele por confidencialidade. Um ponto, ele não mostrou um contrato de confidencialidade. Não mostrou até agora um contrato de confidencialidade, não mostrou até agora uma nota fiscal que dissesse esse dinheiro a gente recebeu, foi recebido pela produtora. A produtora disse, nós não recebemos o dinheiro. O Flávio Bolsonaro falou, não, o dinheiro foi enviado para o advogado do Eduardo Bolsonaro que cuidava disso. Eduardo Bolsonaro disse, não, eu não recebi esse dinheiro não. Aonde está esse dinheiro? Uma hora eles dizem que receberam, outra hora não receberam. Uma hora a produtora diz eu não recebi, outra hora eles dizem recebeu. Afinal de contas, recebeu ou não recebeu? Está lá ou não está lá? Porque fica complicado eles o tempo todo tentarem mudar versões. Porque na primeira versão, quando perguntado para ele, o Vorcaro bancou o filme do teu pai, ele disse, não, isso é mentira, que mentira é essa? Aí depois que o jornalista divulgou que era verdade, aí ele disse, não, recebi sim, mas foi tudo bacana, porque foi dinheiro privado para um filme privado. Mas espera aí, desde quando dinheiro privado para um filme privado não configura crime? Se foi por baixo dos panos, se foi lavagem de dinheiro, se foi recebido de uma forma corrupta, não importa, senador, se é privado ou deixa de ser, isso não tem nada a ver, não é? Porque aí dizer que, não, mas, aí, olha a desculpa agora, não foi do Banco Master, foi do Vorcaro, da pessoa do Vorcaro. Olha, e quem é que está preso, se não o dono do Banco Master, que é o Vorcaro? Porque o banco não faz nada, gente. O banco em si, uma empresa ela não rouba, uma empresa não faz nada. Quem rouba são as pessoas. As pessoas são corruptas. Não existe uma empresa corrupta. Existem pessoas que trabalham na empresa que são corruptas. E o Banco Master era do Vorcaro, e é ele que corrompia todo o banco. Logo, o dinheiro sendo dele e do Banco Master é a mesma coisa. Até porque o dinheiro dele vinha de onde? Do Banco Master. E o Banco Master fraudou o quê? Fraudou o INSS, fraudou governos estaduais, fraudou o BRB, todo o dinheiro que estava sendo ali para dentro também era dinheiro público. E não importa se é só dinheiro privado, se é de corrupção, se é em contrapartida, se está pedido por um político, de um empresário, é mais ou menos ali aquele esquema de lavagem de dinheiro. Então eles mudam versão o tempo todo, ficam mudando versão. O certo é que a produtora do filme disse que nós não recebemos. Aí o Eduardo Bolsonaro agora se bateu todinho com muita raiva, dizendo, olha, dá vontade de eu falar palavrão, tô com muita raiva. O fato de estar com muita raiva não significa que você é vítima ou é inocente. Significa que você não está gostando do que estão noticiando, significa de que você ficou abalado, porque a Polícia Federal vai investigar muito mais e tem muito mais para descobrir, gente. Não é possível que tanta grana assim, eles dizem, não, só foi dele. Peraí, quer dizer que o PCC, o Comando Vermelho, que um é Fernandinho Beiramar, o outro é Marcola, imagine isso. Não foi o PCC que me patrocinou, não. Foi o Fernandinho Beiramar. Não foi o Comando Vermelho, não. Foi o Marcola, né? Não foi a facção, foi o traficante. E o que isso muda? Gente, pelo amor de Deus, imagine se fosse o Lulinha, o filho do Lula,
que tivessem divulgado um áudio dele. Esse povo ia estar matando. O Nicolas Ferreira ia pedir cadeia. O Malafaia ia dizer, pelo amor de Deus, olha que pecado! Esse é a maior corrupção! Todos iam falar isso. Como é o Flávio Bolsonaro, eles tentam justificar. E isso mostra que o pastor Silas Malafaia é pilantra. Porque se fosse realmente um homem honesto, teria feito exatamente o que faria se esse áudio fosse do filho do Lula, né? Porque eu garanto que ele ia ficar indignadíssimo. Agora, veja, gente, aqui, esse vídeo que ele deu uma entrevista na CNN, já tinha levado uma lapada na Globo News, agora, tentando a todo custo se safar, deu uma entrevista na CNN. E aí, meu irmão, a coisa só cada vez piorando, a coisa piorando a cada momento. E aí vamos ver o momento ali que o Flávio Bolsonaro fala sobre isso. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui se é esse vídeo. Vamos lá, vamos ver se é esse. Sobre uma notícia que pegou a pré-campanha e o senador Flávio... Não é este vídeo? Deixa eu procurar aqui. Enquanto isso, gente, esmaga no like aqui junto comigo, né? Olha só, esse momento aqui. Olha a jornalista falando para ele. Olha isso. Senador, o senhor está nessa pré-campanha, o senhor está fazendo filmes, gravações sobre... se apresentando, né, como um pai de família, um pai de 2 meninas, o marido da Fernanda, que é dentista, que tem sua profissão, etc. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né, como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pego na mentira, mas... Débora, desculpa, não fui pego na mentira. Deixa só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer, né? Não, eu sei, mas assim, Foi forçado a fazer, gente. Ele só mentiu porque foi forçado. Mentira. Foi pego na mentira na hora e como não tinha como se safar, não sabia, teve que dizer que era mentira. E aí depois que revelaram a verdade, fazer o quê? Estava lá, não tinha como. O senhor apresentou o seu argumento, né, do porquê, da questão de confidencialidade, mas a minha pergunta não é especificamente sobre isso. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz, porque, de repente, o senhor diz uma coisa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por X, Y, Z. O senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade, independentemente do que acontecesse, o senhor ter esse compromisso da verdade com o seu público? Olha, deu uma lapada nele bacana, gente. Até agora não apareceu o contrato direito. Agora, o jornal acabou de publicar que o Eduardo Bolsonaro era o executivo que cuidava da grana. E a grana tinha que ir para ele. Ele disse, não recebi aqui não. Gente, ele disse assim, aqui da cadeia nos Estados Unidos. Será que ele vai preso? Agora imagina se tivesse esse processo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro já estava na cadeia. Ô Xandão, que falta você faz, Xandão? Pelo amor de Deus, o André Mendonça até agora, se não está prevaricando, está blindando. Porque até agora não mandou a Polícia Federal sequer pegar um celular do Flávio Bolsonaro. Ô ministro, André, tá muito na cara que o senhor está blindando o Flávio Bolsonaro, não é possível. Porque até agora a Polícia Federal, o senhor não mandou dar uma batida no gabinete dele, uma batida na casa dele, né? Para pegar pelo menos celular, notebook. Que é isso? Está esperando o quê? Aliás, já vem com a coisa do Cláudio Castro, que era para tentar tirar o Flávio Bolsonaro da jogada. É muito estranho a notícia de hoje, achei estranhíssima, que rapidamente fizeram uma diligência, busca e apreensão na casa do endereço do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, exatamente um dia depois do escândalo do Flávio Bolsonaro.
eu achei do tipo, faz uma notícia maior aí para tentar abafar a crise do Flávio Bolsonaro. André Mendonça que autorizou essa questão. Poderia ser amanhã, poderia ter sido bem antes. Por que só foi agora? Porque eu tenho quase... Não tenho aqui... Vamos falar que nem o Dallagnol. Não tenho provas, mas tenho muita convicção de que essa batida de hoje, a de ontem, prendendo o pai do Daniel Vorcaro e hoje do Cláudio Castro, é tudo para abafar a notícia principal, que é o escândalo dos irmãos Bolsonaro com o Vorcaro. Eles estavam querendo dizer que o Banco Master tinha envolvimento com Lula, com Lulinha, sem ter prova nenhuma. Aí falando o tempo todo contra o Master. O Flávio Bolsonaro até disse para o Ciro Nogueira, gravíssimo esse envolvimento. Que pilantragem, que gente mais sonsa, mais cínica. E agora quando é ele, aí ele defende. Não era um homem de bem. Eu não sabia que ele era o homem do mal, porque todo mundo estava sabendo. Inclusive, em dezembro, quando ele pede o dinheiro, já tinha notícia desde junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses que a Polícia Federal já estava investigando, já estavam sabendo do escândalo do Banco Master. E ele mente. Então agora não aparece o contrato, o contrato dele, não aparece o contrato do Vorcaro, não apareceu a nota fiscal, não apareceu transferência bancária, não apareceu dinheiro, a produtora diz que não tem o dinheiro, está tudo complicado. O irmão fala uma coisa, ele fala outra. Gente, o nome disso é pilantragem, lavagem de dinheiro. Usaram o filme, esse filme aí horroroso, para pegar a grana, para enganar os outros, para roubar os outros. Tá na cara dura, pelo amor de Deus. Só quem é otário que ainda não percebeu, não é? Olha o que ele diz lá. Ele vai dizer assim, podem surgir novos áudios, podem surgir novos vídeos. Agora, como ele sabe que pode ser vazado, ele já está tentando se blindar dizendo, vão surgir novos áudios, por que não falou antes? Por que não disse antes, não, eu tinha envolvimento com o Vorcaro, agora está falando? Olha só como eles são picaretas, gente. Vamos ver isso aqui. Virão novos áudios, novos vazamentos? Essa é a questão. E se isso não causa desconfiança, não, inclusive no seu próprio entorno? Olha, é legítimo que pensem dessa forma, mas eu estou afirmando aqui que não tem absolutamente nada diferente do filme. O meu contato com este senhor Daniel Vorcaro. Então pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu posso ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, foi tudo... Algum encontro, inclusive jantou na casa do Vorcaro. Mas não era tu que não conhecia ele? Não era tu que não tinha contato nenhum com ele? Não eras tu, Judas Iscariotes? Sempre para tratar essencialmente e somente, tão somente, exclusivamente do filme. Que foi oportunista para conseguir grana. Não tem gente que diz assim, meu pai tá doente, envia Pix para mim. Aliás, fizeram até meme com isso, né? Então não tem nada a esconder. Então não vai ter surpresinha, não virão coisas novas. Porque, mais uma vez, é uma relação que para mim é muito tranquila de mostrar. Não é que os vazamentos podem falar alguma coisa. Os vazamentos foram feitos, estão aí. O que acharam de irregular? Nada. Bom, até agora o senhor não provou que esse dinheiro realmente foi pro filme. O senhor não provou contrato. Você não provou que receberam esse dinheiro, que a empresa recebeu, que foi usado no filme. Aliás, o filme foi acusado de condições precárias, né? E outra, como é que você pede o dinheiro do Fernandinho Beiramar e diz que é o dinheiro limpo? Ora, o Vorcaro já é sujo. O dinheiro que vinha dele era sujo. Não vão achar porque não tem nada, gente. É simples assim. Então estou muito tranquilo com relação a isso. Vou seguir aqui a minha agenda intensa de pré-campanha. Estou aqui em São Paulo, em Campinas agora, para um grande lançamento desse meu amigo. Eu não sei se eu posso chamar de irmão, né? Fala que é irmão agora, demonstra que tem intimidade, mas é meu irmão Derrite, pré-candidato ao Senado aqui por São Paulo. Então estou aqui feliz, perto do público que confia em nós e podem ter certeza que aqui tem sangue de Bolsonaro e eu vou até o fim. Gente, como se o sangue limpasse
toda a maracutaia que vem contigo. Aliás, ter sangue do Bolsonaro, para mim, só piora as coisas. Olha lá, gente, vocês tem um lastro tremendo ali, né? Ao vivo, no Critica Brasil. O Eduardo Bolsonaro tentou explicar a situação e saiu pior, não é? Saiu prints, não é? O portal revelou prints, né? O Intercept Brasil revelou prints do Dudu Bananinha. Olha isso, pedindo dinheiro. Vamos ver? Olha isso. O ideal seria ver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar aos Estados Unidos não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático. Vai ser necessário fazer as remessas aos poucos. Olha isso. E isso tardaria cerca de 6 meses, calculamos. Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tem essa dificuldade. Solução, enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, ele diz. Será que conseguimos? É a pergunta. Gente, é aquilo, não tem para onde eles esconderem, eles vão para um lado, vão para o outro, é a mesma situação. Olha isso aqui, o que diz aqui os sites de notícias de hoje. Documentos e mensagens obtidas pelo site Intercept Brasil indicam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro exerceu contratualmente o papel de produtor executivo no filme Dark Horse, biografia de Jair Bolsonaro. O UOL procurou Eduardo Bolsonaro para comentar o assunto, mas ainda não houve resposta. Em postagem no X, horas após a publicação da reportagem, Eduardo disse que não há ilegalidade ou irregularidade no contrato. Registros apresentados pelo site apontam, registros apresentados pelo site colocam Eduardo com poder de decisão na produção do longa sobre seu pai. Ele nega envolvimento. Ontem, em publicação no Instagram, Eduardo declarou de não ter exercido função de gestão ou emprego do dinheiro destinado a um fundo que teria recebido valores destinados ao filme. Ele disse, não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no filme, apenas cedi meus direitos de imagem. Nossa, que imagem! Hoje disse que assumiu o risco de um contrato de 2 anos de cerca de $50 mil para garantir a participação do diretor no filme e que por isso a produtora colocou como produtor executivo do filme. Perto do fim do contrato, diz Eduardo, um pool de investidores foi formado. Ele deixou a posição e apenas cedeu direitos de imagem à obra. O contrato de produção data de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo em 30 de janeiro de 2024, lista a Gulp Entertainment dos Estados Unidos como produtora. No mesmo documento, Eduardo e o deputado federal Mário Frias aparecem na produção executiva. Texto de contrato descreve participação dos produtores executivos e decisão estratégica de financiamento. Entre as tarefas, o documento menciona preparar informações para investidores. Defesa de Mário Frias negou ao site que Eduardo tenha ocupado o cargo descrito no contrato. Eduardo Bolsonaro não é e nunca foi produtor executivo, mas estava no papel. Em troca de mensagens citadas na reportagem, há conversas sobre a forma de enviar recursos para os Estados Unidos, como eu acabei de mostrar. Em tela de captura encaminhada por Miranda, Eduardo comenta dificuldade e alternativas para transferir o dinheiro. Em outra mensagem, Eduardo sugere acelerar o envio. Por que eles cuidam disso? Por que a produtora do filme não cuidava disso? Por que eles têm que pegar no dinheiro? Por que eles têm que pegar no dinheiro? Que cuidado é esse tanto com a grana? E que de repente desaparece. A produtora disse, não recebemos o dinheiro. Outro documento mencionado pelo Intercept Brasil é uma minuta de aditivo, datada de fevereiro de 2024, que qualifica Eduardo como financiador do filme. A reportagem afirma que o texto autoriza o uso de recursos financeiros que ele investiria no projeto, mas não confirma se o aditivo
foi assinado. O Intercept afirma ter procurado Eduardo e o senador Flávio, mas não recebeu a resposta. A produtora Gulp Entertainment, sediada na Flórida, tem como sócios Karina Ferreira da Gama e Michael Brian Davis. A reportagem do site relaciona a Karina e o Instituto Conhecer Brasil, entidade que teria recebido 108 milhões da Prefeitura de São Paulo para um contrato de Wi-Fi público sem concluir. É aquilo que disse lá a Tabata Amaral. Será que esse dinheiro de 108 mil para implantar o Wi-Fi não foi usado no filme, né? O Intercept Brasil diz que o Ministério Público investiga o contrato desde março. A apuração também cita o STF, que tenta intimar Mário Frias há mais de um mês e ele está fugindo da polícia do STF para não receber a intimação. É tudo muito estranho, gente, tudo muito estranho, né? Eduardo Bolsonaro diz que recebeu 50 mil dólares de reembolso em filmes sobre Jair Bolsonaro e que dinheiro não passou por fundo. E direito de imagem? Que imagem que tu tem, moço? Virou um ator agora? Eduardo disse que investiu 50 mil dólares no filme e que posteriormente recebeu o dinheiro de volta, mas que o recurso não passou pelo fundo. Mas como assim? Investiu e recebeu de volta, o filme nem foi para o ar. Ele disse receber de volta o dinheiro investido referente ao contrato com a produtora, mas essa transação não passou pelo fundo. Por quê? A afirmação de que Eduardo Bolsonaro é financiado por Daniel Vorcaro é falsa, ele disse. Gente, tá tudo muito estranho. Ó, eu investi esse dinheiro, depois eu recebi de volta. Recebeu o dinheiro de volta por quê, caramba? Por quê? Não tem como. Você só recebe lucro de um filme quando o filme é lançado, quando as pessoas começam a assistir o filme. Tá tudo muito, muito estranho. Tá com orelha de porco, focinho de porco, não é? Rabinho de porco. Será que não é porco? Mesmo com aporte de 61 milhões de Vorcaro, o filme sobre Bolsonaro foi denunciado por condições precárias. As pessoas que estavam trabalhando disseram assim, ó, essa situação é horrível aqui. Meses antes, porém, a produção havia recebido denúncias de comida estragada, alimentação insuficiente, atrasos de pagamento e revistas consideradas abusivas. As declarações constam no relatório de dezembro do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo. Então tá muito estranho tudo. Eduardo lidava com orçamento de filmes sobre Bolsonaro, diz o contrato. Aí ele diz que não, só estava no contrato. Agora, é o seguinte, tem uma bomba aí. O deputado Rogério Correia, ele está colhendo assinaturas para a CPMI do Dark Horse, filme de Bolsonaro. Agora eu quero ver. Né? Ele está colhendo ali, fazendo um requerimento para criar uma CPI para investigar o filme do Bolsonaro. Deve ter muita lavagem de dinheiro nesse filme, gente. Muita lavagem de dinheiro. Porque os irmãos Bolsonaro, essa família, ela se aproveita de qualquer coisa para meter a mão. A gente já viu, eles aproveitam de qualquer coisa. Teve um negócio ali, pá, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Não é um filme, vamos pedir ali, não é? Vamos pedir investidores, aí a gente fica culpado. Gente, pelo amor de Deus, está na cara que eles fizeram isso sobre o filme também. Veja esse comentário. A campanha de Flávio Bolsonaro está de luto. E não é por falta de voto, porque isso a candidatura tem de sobra. O sentimento envolve o estrago que o vazamento das mensagens do senador com Daniel Vorcaro possa fazer na confiança do eleitor. Flávio perdeu uma primeira oportunidade de ser transparente, que ele poderia ter aproveitado se não tivesse escondido o acordo financeiro com o Master logo depois da prisão de Vorcaro, por exemplo. Tem agora uma segunda chance. Vir a público o quanto antes e gravar um vídeo com um monte de documentos na mão. E assim mostrar onde foram parar os 61 milhões de reais que Vorcaro entregou para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Seria muito ruim se essa documentação não aparecesse. Desmentido no gogó, apenas agora não vai ser suficiente para apagar suspeitas. O mínimo que se espera é que Flávio exiba a planilha completa de despesas, os contratos assinados, as demonstrações financeiras do filme, a cadeia integral de transferências, enfim, os beneficiários finais. Qualquer produção cinematográfica organizada
tem isso controlado com rigor numa planilha. Tem que mostrar todas as entradas de recursos oriundas de contas e fundos ligados a Vorcaro até atingir o valor total aplicado, tudo com nota fiscal. E mostrar todas as saídas desse dinheiro. Flávio Bolsonaro disse que todo o dinheiro foi integralmente empregado na produção do filme. Agora, a produtora encarregada de fazer o filme divulgou uma nota informando que, dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem, não consta um único centavo proveniente do senhor Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário. O que está acontecendo? Um dos dois não sabe o que diz, ou sabe e está evitando a verdade. O vazamento das mensagens trocadas pelo senador com o banqueiro, coroado pelo áudio cristalino em que Flávio cobra pagamentos atrasados, deixou aliados e adversários sem saber como responder, sem saber como interpretar. A grande dúvida é se o dinheiro foi mesmo usado integralmente no filme. O bolsonarismo construiu parte da sua identidade denunciando relações promíscuas do mundo político. Vamos ver como Flávio vai enfrentar essa suspeita, que é grave, de fundo ético. O eleitor que confia nele espera uma resposta rápida. Olha, gente, agora a notícia que pode abalar mais ainda a campanha do Flávio Bolsonaro é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu um processo para investigar, apurar suspeita de emenda parlamentares nesse filme. Lembra que nós falamos aqui no Critica Brasil que o Mário Frias era um que tinha enviado dinheiro de emenda parlamentar para esse filme? Lembram disso? Filme de Bolsonaro, Dino abre apuração por suspeita sobre emenda de deputado do PL. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a abertura de uma apuração preliminar para investigar possíveis direcionamentos de emendas parlamentares para projetos culturais, incluindo o filme de Jair Bolsonaro. Dino pede investigação sobre irregularidades na destinação de emendas para entidades ligadas a uma produtora cinematográfica. Entre as entidades citadas está o Instituto Conhecer Brasil, Academia Nacional de Cultura, Go Up Entertainment e Conhecer Brasil Assessoria. Desde o mês passado, oficiais de justiça tentam cumprir uma determinação do magistrado e intimar o deputado federal Mário Frias a prestar esclarecimentos sobre supostas irregularidades na destinação de emendas parlamentares para a produtora do filme Dark Horse. Agora, vejam só, gente. Segundo o Flávio Dino, são fatos que, em tese, configuram descumprimento do acordo do plenário do Supremo com quebra de transparência e rastreabilidade, além de desvio de finalidade da destinação de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil. A apuração preliminar aberta por Dino busca informações de 5 pessoas que destinaram emendas para a produção de filmes, entre eles os deputados Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Marco Polo, Bia Kicis e Mário Frias. Em nota enviada ao Metrópolis, Bia Kicis negou que tenha destinado emendas para o filme sobre Bolsonaro. De acordo com a parlamentar, a destinação foi para a produção dos episódios Portugal, Luz para o Brasil, José Anchieta e tal. A reportagem também procurou as defesas de Zambelli, mas eles e o Polo, eles não responderam. Gente, é aqui que está o calcanhar de Aquiles. Tem que ir em busca da grana. Se esperarem que o ministro André Mendonça vá fazer isso, eu acho difícil. Eu acho que o André Mendonça não tem coragem de mexer com os filhos do Bolsonaro ou de mandar investigarem deputados da base do PL, da base de apoio a ele. É difícil. Crie coragem, André Mendonça. Se não criar, outros vão criar. Aliás, vocês sabem que a Michelle Bolsonaro reagiu hoje? Reagiu a essa conversa foi ontem que ela reagiu, a conversa do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro. Sabe o que ele escreveu? Ai, 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 ai. Foi isso que ela escreveu lá. Ou seja, ela deve saber, né? Tá doida para que ele caia, para que ela tome o lugar dele. Critica Brasil, fica por aqui, gente. Esse é o nosso Pix aqui. Se você está aí assistindo, colabore
com a gente, tá? Pix 61 983046113, aqui é o QR Code para você compartilhar, aliás, para você apoiar. Compartilhe o vídeo antes de você sair, esmague no like, fique sempre com a gente e assista os outros vídeos que nós colocamos aqui. Assista um vídeo, esse de 21 minutos, sobre a lapada que o Flávio recebeu. É o meu comentário resumido ali com o Miro, que foi muito bom. Vamos lá. Tchau, pessoal. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto. Tchau.